Nos anos 80, na cidade de Guaribas, no cerrado próximo a São Raimundo Nonato, e a região do povoado Serrinha, tomaram conhecimento do aparecimento de uma misteriosa mulher lobisomem, que costuma aparecer sempre à noite, atacando animais das mais variadas espécies. O que dizem as pessoas da região é que a possível mulher lobisomem tem 7 filhos, e as primeiras aparições foram observadas na zona rural do município de São Raimundo Nonato. Em outras cidades da nossa região, a exemplo de Santa Luz e Guaribas, várias pessoas começaram a ligar para a polícia militar, que levou isso tudo como se fosse um trote. O assunto tem se tornado alvo dos mais diversos comentários nas ruas, bares, escolas, residências, locais de trabalho, etc. Inclusive, sendo ironizado por várias pessoas. E há quem diga até que isso é coisa de chifre, traição, e que em breve poderá aparecer lobisominhos por aí. O mais conhecido relato vem do sítio Serrinha, na zona rural de São Raimundo Nonato. Segundo uma senhora, uma porca foi vítima da possível mulher lobisomem. E isso aconteceu na noite de quinta-feira. O animal foi morto com arranhões e perfurações na região do pescoço. E o que vou lhes relatar aqui é o resumo da situação e da iniciativa popular em caçar a possível mulher lobisomem. Em detrimento à falta de apoio por parte do Estado e da segurança pública, que nas ocasiões de denúncia agiram como se tratasse de uma brincadeira ou trote. Então, descartaram as possibilidades sem nem sequer pisar na comunidade. E foi criada uma espécie de força-tarefa que cuidaria da caça a tal mulher lobisomem. Mas para explicar melhor tudo isso, é preciso contar a vocês como se deu essa história de mulher lobisomem. A mulher que estão caçando é uma senhora, já moradora do povoado há um tempo. Ela sempre viveu afastada de todos, numa casa no meio do mato, com seu marido. Eles viviam da roça, e o casal tem vários filhos, 7 ao todo. Os mesmos nunca frequentaram escola, e nem as festividades religiosas. E isso só reforçavam os boatos de que a senhora seria uma espécie de bruxa ou feiticeira, e que moravam afastados para ela poder fazer as suas bruxarias em paz, por assim dizer. Na noite da morte do seu esposo, chovia muito, e um homem que é coveiro na cidade, sabendo da morte do homem, se ofereceu para enterrá-lo. A mulher aceitou a ajuda, pois não poderia cavar sozinha. O coveiro conta que quando foi à casa, viu vários objetos estranhos na casa. E quando foi cavar a cova, a esposa pediu-lhe que a cova fosse um pouco mais rasa que de costume. E mesmo achando estranho, ele acatou o pedido da viúva. E o coveiro relatou que as crianças não choravam a morte do pai, e nem mesmo a esposa chorava a morte do marido, e isso chocava. E após a morte do marido foi que os avistamentos começaram. As pessoas em geral relatam que um bicho com muitos pelos pelo corpo, pernas invertidas e braços longos e muito magro estavam atacando os animais da fazenda. E dizem também que dá para saber que é fêmea, por conta dos seios que são grandes como de uma gata que amamenta, ou de uma cadela que também está amamentando. Uma certa noite, um senhor conhecido por todos os moradores como Gilson do Leite se deparou com essa criatura no curral da fazenda.
prestes a atacar uma de suas vacas. E como a região do Cerrado de Guaribas e São Raimundo Nonato tem constantes aparições de caititu e onças parda, os fazendeiros tendem a sair sempre armados, e com o seu Gilson não foi diferente. Ele diz que acertou um tiro na criatura que rolou no chão, e aquilo gritava como uma mulher que dá à luz. A criatura se embrenhou na mata e desapareceu. E desde então, as coisas têm sido bem diferentes na região. Bem, e voltando à força-tarefa das pessoas da região, formada por fazendeiros, peões e alguns outros homens da região, eles se juntaram após um último ataque da criatura. A mesma levou algumas galinhas e uma leitoa de uma senhora também viúva que mora nas redondezas. A mulher ficou tão assustada em ver a criatura que teve um infarto, e a mesma está em tratamento no hospital local. E depois disso, com ou sem apoio da polícia, os homens decidiram se juntar para dar um fim nisso. E nem que para isso eles tenham que queimar a casa com a mulher e os seus filhos dentro. Pelo menos era isso que diziam os homens que saíam a cavalo naquela tarde. Eles iam em direção à casa velha da família que ficava no meio do mato, numa vereda distante de tudo e de todos. E quando chegaram na casa da mulher, já era ao cair da noite. E todas as portas e janelas estavam fechadas. Porém, haviam luzes acesas dentro de casa. Os homens pensavam que a mulher poderia estar protegendo os filhos dela, e por isso as portas e janelas estavam trancadas. Eles já chegaram na casa gritando e chamando pela dona, e era a maior confusão. Os homens que se aproximavam da casa sentiam um odor forte de coisa podre que parecia vir de dentro da casa. Os homens não esperaram muito e colocaram a porta abaixo. E a cena que encontraram era deplorável e muito estranha. A casa estava imunda e toda suja com restos de animais expostos, apodrecendo no chão. Os cães que estavam com os homens não queriam entrar na casa nem por um decreto. E alguns até se soltaram das correntes e fugiram. Porém, o mais impressionante é que na casa não havia mais nada. Nem mesmo sinal de gente morando ali. E nem mesmo da esposa e nem das crianças. Havia apenas uma foto de família na parede e alguns potes de água. E era como se há meses ninguém morasse naquela casa. De repente, os homens ouviram passos correr no alpendre da casa. E também um barulho de algo grande que corria e dava voltas na casa. Os cavalos fugiram e tudo que se ouvia era a respiração cansada daquela coisa correndo e dando socos fortes nas paredes enquanto grunhia. Ora se via vultos e ora se via olhos vermelhos que apareciam nas frestas das janelas. Alguns dos homens começaram a rezar. E os outros, os mais desaforados, gritavam chamando o bicho para dentro. Os homens armaram as suas espingardas e revólveres. E aquela coisa veio das sombras do lado de fora e saltou contra uma das janelas, a quebrando na mesma hora. E mesmo com a porta aberta, aquela coisa queria mostrar sua força e aterrorizar os homens ali dentro. Eles respondiam com disparos contra os vultos e gritavam palavrões. Era um verdadeiro inferno de gritaria. Tiros, uivos, disparos e xingamentos. E depois de quase uma hora,
daquela coisa pulando de janela por janela, caminhando pelo telhado e gritando de um lado e de outro da casa e levando os homens à loucura, a criatura decidiu atacar os que estavam dentro de casa. Aquilo saltou para dentro da casa e já agarrando um dos homens com a sua boca enorme. E bem ali diante dos homens estava a criatura, peluda e com os joelhos virados ao contrário e braços longos. E da sua boca enorme, cheia de dentes, saía uma baba grossa. E a criatura olhava para os homens com aqueles olhos vermelhos feito brasas. Bem, isso foi muito rápido. No mesmo instante que aquilo soltou o primeiro abocanhado, os homens abriram fogo naquela coisa. Mas não antes dela jogar um contra a parede, o fazendo desmaiar, e o outro homem a criatura jogou na direção de uma porta velha. A porta dava acesso a um quarto, e este quarto era o mais estranho da casa. Era cercado por páginas da Bíblia, santos e textos. E também havia fortes correntes no chão e algumas roupas femininas. Mas a criatura, mesmo sendo sobrenatural ou não, a mesma sobreviveu àquela quantidade de tiros. Foram quase 10 tiros de espingarda. E nada neste mundo sobreviveria àquela quantidade de tiros. Bem, e com a mulher lobisomem não deveria ser diferente. E por mais alguns minutos, ela continuou de pé atacando os homens. Mas depois de tomar muito mais tiros, a mulher caiu na sala e os seus olhos começaram a revirarem. E em seguida, o som dos seus ossos estalando. E os pelos caindo do seu corpo já sem vida, todo furado e marcado de arranhões e facadas. E as marcas de uma vida como lobisomem chocou a todos que estavam ali, inclusive a mim, que fui jogado dentro do pequeno quarto que mencionei há pouco. E depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que os filhos dela estavam numa outra cidade desde a morte do pai, e que só ela havia ficado na casa. Aquela mulher deveria viver um inferno, e o seu marido deveria trancá-la naquele quarto sempre que ela ia se transformar. E depois da morte do marido, ela sabia que não poderia ficar com os meninos, e por isso que ela tinha os mandado para a casa dos parentes. E este foi o fim que levou a mulher lobisomem de Guaribas. Boa noite. Este evento ocorreu comigo lá pelo início dos anos 80, embora eu não me recorde exatamente o ano. O que me faz relembrar são os detalhes que a minha mãe conta, pois ela também presenciou esse fato. Naquele tempo, a minha avó ainda morava sozinha e tinha como companhia a empregada que pernoitava com ela. Porém, a alimentação dela era feita tanto por minha mãe como pela empregada, pois morávamos a alguns quarteirões de distância dela. Em um entardecer, eu e a minha mãe fomos encontrar com a minha tia-avó, que passou o dia lá, na casa da minha avó. Eu me recordo que era inverno, e durante aqueles dias escurecia mais cedo. Porém, como fazia muito frio, não havia ninguém nas ruas. E para chegar
a rua da casa da minha avó, a gente descia um morro. E do lado esquerdo tinha um terreno baldio, que pertencia à prefeitura. O terreno hoje ocupa um posto de saúde e uma creche. Mas naquele tempo só juntava lixo e mato. Então, a minha mãe e eu descemos de mãos dadas e vimos, como de costume, dezenas de cachorros de rua que se alimentavam dos restos de lixo e viviam ali mesmo, pelo lixão. Mas à medida que nos aproximávamos, ouvíamos o alvoroço dos cães no meio do lixo. Até que os cães que antes estavam avançando uns nos outros saíram correndo em disparada, assustados, com os rabos abaixados entre as pernas. A minha mãe ficou esperta para me proteger de algum cão que pudesse vir e avançar em nós. Ela apertou a minha mão. E em seguida olhamos em direção do terreno. E foi aí que começamos a ouvir um barulho semelhante a um gemido, mas em um tom muito grave e comprida, quase da altura da minha mãe. E mesmo sobre 4 patas, aquilo era imenso. Aquela criatura urrava cada vez mais forte e começou a andar de um lado para o outro. Aquela coisa foi se levantando sobre 2 patas e veio em nossa direção. A minha mãe apertou a minha mão e gritou para nós 2 correr. E assim fizemos. Saímos na disparada até dobrarmos a esquina da casa e entrarmos esbaforidas, sem olhar para trás. Entramos rapidamente e trancamos o portão, que era de grade. E do lado de dentro da casa, avistamos aquela coisa que nos encarava ao longe, bem ali na esquina. Eu não sei dizer o que realmente era aquela coisa. Para mim, aquilo estava bem próximo de ser um lobisomem, ou um gorila, sei lá. A criatura nos encarava, com um olhar de fúria. E foi aí que aquilo pulou o muro da casa da esquina. Em seguida, ouvimos alguns grunhidos de porcos. E a criatura pulou o muro de volta para a rua. Mas dessa vez, aquela coisa estava com um leitão em sua boca. Ficamos em choque, observando aquela cena. Eu achava que o morador ali da casa invadida sairia na rua atrás do meliante que pulou em sua casa e roubou seu porco. Mas ao invés disso, ninguém saiu lá fora. E as luzes da casa, que antes estavam acesas, agora se apagaram. Era como se a pessoa que estivesse ali na casa, de alguma forma, viu a criatura em seu quintal abatendo seus porcos e apagou a luz da casa para não ser notado. Depois de presenciarmos tudo isso, entramos aflitas e contamos tudo para minha avó, que ficou assustada. E nós ficamos lá até tarde. Bem, depois da hora da minha avó ir dormir, o meu pai foi nos buscar de carro. Ele estava preocupado, pois já havíamos passado da hora de voltar para casa. Bem, entramos no carro e na segurança do veículo nós vimos que não tinha mais nada nas ruas. E é claro que se fosse hoje, eu teria filmado e fotografado pelo menos com a câmera do celular, mantendo uma distância relativamente segura da coisa. Boa noite.
Olá, me chamo Yasmin, moro no Mato Grosso. O que vou relatar aqui foi a coisa mais aterrorizante de toda a minha vida. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos. Hoje em dia, tenho 17. Lembro-me que era uma sexta-feira de quaresma, e eu e a minha família fomos convidados para ir numa festinha de aniversário de uma filha da amiga da minha mãe, que ficava meio que numa vila. Não era tão longe, mas lá era muito conhecido porque todos os ônibus paravam na rodoviária de lá. Até aí tudo bem. Na época não tínhamos carro, então o jeito era ir de ônibus. A vila não era muito grande e ficava a mais ou menos 1 hora de viagem de ônibus. Assim que chegamos, já estava escurecendo. A minha família e eu não nos preocupamos, pois iríamos dormir na casa dessa amiga. A festinha começou meio tarde, lá pelas 9 da noite. Quando a festinha acabou e os convidados foram embora, a minha família e a família dessa amiga ficaram ainda no local da festa, que era no salão da igrejinha. Ficamos lá até o amanhecer, só jogando conversa fora. Eu nem estava conversando tanto, porque eu não conseguia tirar os olhos da mata que ficava no fundo do salão aberto. Eu não sei porquê, mas algo me dizia que havia alguma coisa ali. Até que então, o avô dessa amiga tocou num assunto sobre um bicho que estava matando algumas galinhas e uns gados da vizinhança. Daí, a minha atenção foi totalmente para aquele senhor, e ele continuou. Alguns peões dizem que viram um animal maior que uma vaca. Ele era cinza, com olhos grandes e amarelos. Estava ali, no meio das vacas. Alguns dizem ser o tal do lobisomem. Os garis dizem que no local em que eles jogavam lixo, que era para dentro da mata, eles às vezes ouviam grunhidos de porcos, sendo que não havia porco algum por ali. E às vezes que eles olhavam diretamente para a mata dentro, podiam ver vultos extremamente grandes e negros. Mas eu sempre falei que era ladainha para a criançada não sair de casa. Eu já estava morrendo de medo, pois eu acredito nessas coisas. E quando o senhor terminou de contar, a minha atenção voltou novamente para a mata. Parecia que eu estava vendo alguma coisa. Mas logo pensei que era somente coisa da minha imaginação, pois estava com medo da história que o senhor havia contado. Então, lá por volta de 00:30, a minha família já queria ir para a casa dessa amiga. E logo fomos. Já estávamos no meio do caminho, e foi quando eu lembrei que havia esquecido a minha mochila lá no salão. A minha mãe não quis vir comigo, então eu pedi para os 2 filhos mais velhos dessa amiga para que me acompanhassem até lá de volta. Voltamos tudo novamente. Ao chegarmos lá, as luzes já estavam apagadas. Eu consegui enxergar por causa da luz da lua, que por sinal era lua cheia. Logo eu me apressei. Demorei um pouco para achar a minha mochila. E quando achei, eu e os meninos ouvimos um uivo que até hoje me mata de medo, só de lembrar. O uivo vinha da mata. Eu e os meninos nos olhamos e saímos dali. Eu queria correr, mas os meninos falaram que era apenas um cachorro que ficava ali cuidando da igrejinha. Mas nem por isso eu me acalmei. Na estrada em que estávamos voltando era de chão batido e tinha os matos do lado direito, que era do lado que eu estava andando. E logo em seguida eu comecei a ouvir passos que vinham daquele mato. Eu sabia que era de lá, porque não eram os meninos,
e aqueles passos faziam barulhos de mato se quebrando. Falei para os meninos ficarem quietos e apressarem o passo. Ao fazermos isso, eu percebi que os passos que eu ouvia do mato seguiam os nossos passos. Parecia que aquela rua não tinha mais fim. Até então, eu decidi correr e os meninos me seguiram. Olhei para trás e foi aí que eu vi um bicho enorme, preto, saindo do mato. Aquilo saiu cheirando o ar. Pude perceber que aquilo tinha cara de cachorro, com nariz de porco. As suas orelhas eram enormes, e aquela criatura tinha mais de 2 metros de altura. Era muito magro e fedia carne podre. Os seus olhos eram grandes e amarelos, e as suas mãos eram como de humanos, só que muito maior, e cheia de pelos, e com unhas extremamente grandes e afiadas. Aquela coisa olhou para mim e veio em minha direção como um cachorro. As suas patas da frente eram maiores do que as de trás. Ele estava numa distância de 100 metros de mim, até que começou a correr em minha direção. Eu logo pensei que seria o meu fim, e comecei a rezar e a correr. Eu corri tanto, mas tanto, que não havia nada para me parar naquele momento. Logo em seguida, eu ouvi um tiro, e um uivo extremamente alto e horripilante. Era um uivo de dor, de raiva. Olhei para trás ainda correndo, e vi o bicho correndo pela estrada de terra, voltando em disparada para a mata adentro. E um pouco atrás de mim, os 2 meninos que foram comigo estavam com uma arma em suas mãos, mirando naquela criatura. Continuamos correndo, com medo daquela criatura voltar. Eu fui chorando até a casa dessa amiga, e que graças a Deus estava perto. Chegando lá, eu estava pálida, chorando, tremendo, e não conseguia falar nada. O pessoal ali perguntou para os meninos o que havia acontecido comigo para mim estar naquele estado. E os meninos contaram o que havia acontecido. Ao amanhecer, fomos embora com medo. Eu ainda não conseguia falar nada. Fiquei 3 dias em pânico, sempre sonhando com aquele demônio. Eu tenho trauma até hoje, sempre que me lembro. E desde então, eu nunca mais fui naquela vila de noite, somente durante o dia. E eu logo ia embora antes das 18 horas. Este foi o relato que aconteceu comigo, e é verídico. E acreditem nessas coisas, pois elas existem mesmo. Olá, o meu nome é Maria. E gostaria que vocês contassem o meu relato. Eu não sei se o que vi foi um lobisomem, ou foi outra coisa que não seja desse mundo. Bem, vamos lá. Tudo começou esse ano, quando o bar, que o meu pai era dono, foi assaltado, a mais ou menos 3h50 da madrugada. Eu e a minha mãe estávamos dormindo. A minha mãe logo acordou com a polícia batendo na nossa porta. Ela não sabia que era a polícia, pois eles batiam na porta com muita força. A minha mãe logo acordou e soltou a nossa cachorra no quintal, pois a nossa cachorra é muito grande e brava. E em seguida, a minha mãe foi até o portão, e ela logo viu que era a polícia. Os policiais falaram que havia arrombado o bar do meu pai. E o vizinho que presenciou o crime havia ligado e denunciado o meliante à polícia. A minha mãe chamou o meu pai e os dois foram correndo para a delegacia.
E foi aí que tudo começou. Eu estava sozinha em casa. Eu tenho uma mania de sempre que estou sozinha, colocar o colchão na sala, para poder assistir TV. E assim eu fiz. E cerca de 10 minutos depois, comecei a ouvir um som aterrorizante, de um grunhido muito alto. Primeiramente, pensei que havia sido a minha cachorra. E depois, pensei que talvez pudesse ter sido algum animal que havia caído ali, no quintal. Mas na quarta vez que ouvi aquele grunhido, eu já tinha certeza que não era um animal, e muito menos uma pessoa. Eu sentia que aquilo era algo muito ruim. Aquela entidade ou criatura emanava uma energia muito carregada. E de repente, um mau cheiro de podre tomou conta da minha casa. Incomodada com a situação, eu tive a ideia de olhar pelo buraco da fechadura da porta. E essa foi a pior ideia que tive em toda a minha vida. Assim que olhei pela fechadura, me deparei com um olho vermelho que mais parecia brasa, me olhando de volta. Eu dei um grito e pulei para trás. E foi aí que aquela criatura que estava do outro lado da porta começou a urrar. A coisa começou a forçar a porta para entrar. Eu entrei em desespero e rezava para minha mãe chegar logo em casa. E em seguida eu reparei que ouvia uns grunhidos bem baixinho vindo do quintal. Era a minha cachorra. Ela sabia que tinha algo maligno ali na casa. Porém, ela mesmo sendo muito grande e valente, ela tinha medo de confrontar com aquela coisa. E por isso havia se escondido. A janela da sala da minha casa era de vidro fumê. E eu pude ver a silhueta daquela coisa passeando pelo quintal. Era uma sombra negra e enorme de algo que andava encurvado. E aquela coisa só não entrou pela janela da sala porque a mesma tinha grades de aço de proteção. Eu, com muito medo, me sentei no colchão na sala e me cobri com um cobertor e fechei os olhos. E foi aí que outra coisa muito assustadora aconteceu. Comecei a ouvir a voz da minha avó, que já era falecida. E a minha avó falava para mim correr e me trancar no banheiro. Que a minha mãe já estava chegando em casa. E assim eu fiz. Bem, não demorou muito e os meus pais chegaram. Mas aquela coisa já havia ido embora. Contei para minha mãe toda a história. Inclusive, de ter ouvido a voz da minha avó me mandando esconder no banheiro. Achei que a minha mãe não acreditaria, mas para minha surpresa, ela acreditou em tudo. Pois segundo ela, enquanto ainda estava na delegacia, ela ouviu a voz da minha avó lhe pedindo para voltar para casa. E assim ela fez. Outro fato curioso foi que o vizinho que denunciou o meliante que assaltava o bar do meu pai para a polícia, ele disse que o ladrão não era uma pessoa comum, mas um homem muito alto com feições animalescas. Bem, este foi o meu relato, e tudo o que contei aqui é a mais pura verdade. Boa noite. Boa noite, me chamo Fabrício. Decidi escrever o meu relato para este canal. Hoje tenho 23 anos. E isso
veio a acontecer comigo quando eu ainda tinha os meus 17 anos. Eu e o meu pai costumávamos caçar na mata, como de costume. Eles sempre levavam espingarda. Bem, eu não era muito de tocar em armas, então só levava um facão e uma lanterna, pois sempre costumávamos caçar entre as 23 horas até as 3 da manhã. E foi em uma dessas caçadas que algo mudou a minha vida. Era uma sexta-feira à noite, de lua cheia. O meu pai decidiu caçar aquela noite. Porém, eu não estava com muita disposição. Talvez devido ao fato da lua cheia e às histórias que o meu finado avô contava para mim. Porém, como era de costume, eu decidi ir, para não deixar o meu pai sozinho. E logo comecei a montar as armadilhas na mata e ficar de tocaia, enquanto meu pai iluminava o local. Quando as armadilhas estavam prontas, o meu pai pediu para que eu subisse na árvore, pois ele havia começado a ouvir passos na mata. Então, eu falei para o meu pai que algum animal estava se aproximando. Bem, eu fiquei ali, em cima da árvore. E por volta das 23h30, eu falei para o meu pai que algum animal estava se aproximando. E ele me respondeu que eu ficasse atento e de olhos abertos. E foi aí que eu comecei a achar tudo aquilo estranho, pois aquele animal tinha uns passos muito fortes e aquilo rosnava. E foi aí que uma das armadilhas foi acionada, fazendo um pequeno barulho. O meu pai me pediu que eu iluminasse a direção que estava a armadilha. E assim que joguei a luz da lanterna naquela coisa, foi a visão mais monstruosa que tive em toda a minha vida. Aquilo que vimos era um tipo de cachorro, só que a criatura andava sobre duas patas. E era todo preto, com olhos vermelhos que reagiam à luz da lanterna. O meu pai não pensou duas vezes e disparou contra a criatura. Assim que atingido, aquela coisa soltou um uivo aterrorizante. Eu só queria sair dali e ir para casa. O meu pai me pediu para ficar calmo, e foi o que tentei fazer. Em seguida, ele recarregou a espingarda e me pediu para clarear em volta. E assim que joguei a lanterna novamente na direção daquela criatura, não havia mais nada ali. Desci da árvore e fui com meu pai averiguar. E assim que chegamos até a armadilha, a qual aquela coisa tinha pisado, notamos que havia sangue e um pequeno rastro pela mata. O meu pai queria ir atrás da coisa, mas não foi, devido ao fato de estarmos ali apenas com uma arma. Em seguida, começamos a ouvir o uivo pela mata. Porém, os uivos eram mais fortes e mais intensos. E aquela coisa parecia nos cercar e nos rodear. Foi aí que decidimos correr o mais rápido que conseguimos. Aquela coisa corria atrás de nós. Eu não tive coragem de olhar para trás, devido ao fato da mata estar muito escura e eu ter que jogar a lanterna para clarear o caminho da saída. Aquela coisa estava chegando perto, até que conseguimos sair da mata. E assim que saímos, aquela coisa ficou para trás. Continuamos correndo, e bem, estávamos perto da casa de um amigo do meu pai, que se chama Marcos. Entramos na casa dele, e assim que o meu pai o encontrou, pediu que ele pegasse uma arma, e contou toda a história para ele. O Marcos pegou a sua espingarda calibre 12. E ficamos ali, na casa dele, de tocaia. E quando foi exatamente 2 horas da manhã, ouvimos os passos daquela criatura perto da casa aonde estávamos. A coisa começou a rodear a casa, tentando sentir o nosso cheiro. O meu pai e o Marcos estavam acordados, jogando conversa fora.
E quando ouviram a coisa, apontaram as suas armas. E o meu pai ficou ali na janela. E o Marcos correu para a porta, esperando aquilo se aproximar. E assim que aquela coisa se aproximou, o meu pai disparou contra aquilo, mas não conseguiu acertar, devido à escuridão. Eu estava lá fora com o Marcos, iluminando a mata com a lanterna. E foi quando avistamos aquilo novamente. O Marcos gritou para o meu pai que aquilo era um lobisomem. E em seguida, ele disparou 2 vezes contra a criatura. E conseguiu acertar um dos tiros. E foi aí que a criatura correu mata adentro. O Marcos queria entrar na mata. E o meu pai falou que era arriscado demais. E que o certo era esperar amanhecer. E no dia seguinte, logo pela manhã, fomos até a mata. E encontramos aquela trilha de sangue. Porém, não conseguimos rastrear a criatura, ou quem quer que seja. Eu espero nunca mais bater de frente com aquilo novamente. Hoje eu moro em Alagoas e decidi contar este relato, pois eu precisava desabafar a minha história com alguém. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Matthew e este relato aconteceu com a minha família e eu. Quando morávamos no Kentucky, a nossa casa dava para os fundos de um parque florestal. O ano era aproximadamente 2007. A minha família e eu acabamos de nos mudar de volta para a nossa pequena cidade natal, no interior daquele estado. Eu e os meus irmãos passávamos os primeiros dias jogando jogos pela casa, enquanto passávamos o tempo na nossa nova casa. A casa era muito bonita, em um bairro muito bom, numa região de floresta, e não havia nada de alarmante naquela casa. De qualquer forma, uma noite, eu com 13 anos, o meu irmão mais velho com 15, decidimos que seria divertido brincar de polícia e ladrão. As minhas 2 irmãs mais novas, a Sarah, de 11 anos, e a Stephanie, de 16, prontamente se juntaram a nós quando as convidamos para brincar. Decidimos que em uma árvore que ficava no fundo da floresta seria a cela onde o ladrão ficaria detido. As regras eram simples. Pegue todos os ladrões para vencer, mas os ladrões livres podem desbloquear a cela da prisão e libertar todos os ladrões capturados. A brincadeira estava muito divertida. O meu irmão decidiu ser o policial para que pudesse nos agredir ao nos encontrar. Ele fechou os olhos e começou a contar. A minha irmã e eu agarramos a nossa irmã mais nova e corremos para dentro da floresta para encontrar um lugar para nos esconder. Encontramos um lugar para escondê-la, e era embaixo de um barranco, que por cima ficava um gramado e não dava para ver direito o barranco quem estivesse lá em cima. Então, explicamos a ela para ficar lá e não sair, a menos que fôssemos pegos. E nesse caso, ela teria que correr para a cela da prisão e nos libertar. Como eu disse, a cela da prisão era uma árvore no meio da floresta. E depois de esconder a nanica, fugimos para nos esconder também. Infelizmente, eu fui o primeiro a ser preso. O meu irmão me bateu como qualquer bom policial faria. E assim ele me jogou na prisão. Em seguida, foi a minha irmã de 11 anos. E a nossa única chance de escapar estava nas mãos de uma criança de 6 anos. Eu e a minha irmã
Nos sentamos ali, nas raízes e sombras daquela grande árvore, ouvindo a natureza, esperando que em breve ouviríamos a minha irmã mais nova correndo ao nosso encontro para nos libertar. Aproximadamente 5 minutos se passaram e ainda estávamos encarcerados. Comecei a perder a esperança em nossa liberdade. Afastei-me da árvore e algo chamou a minha atenção. Eu lembro-me de ter sentido um choque percorrer o meu corpo e a minha mente me dizendo para não olhar. E parte de mim desejava que eu não tivesse olhado. Demorei alguns segundos para me convencer de que não era nada e olhar para o que quer que seja que me chamou a atenção. Eu olhei para a linha de árvores logo atrás de mim e imediatamente eu fui tomado pelo medo. Pairando no canto superior da clareira, perto de uma mata, estava a silhueta de uma criatura humanoide com a boca escorrendo sangue. Os meus olhos não acreditaram no que viram. A coisa estava com um cão decapitado em uma das mãos e ele devorava aquele animal infeliz e o mastigava, fazendo um som de galho de árvore se quebrando. E quando a coisa percebeu que eu estava olhando para ele, ele jogou o animal para o mato e ficou me encarando. Mas o rosto dessa entidade era de um cachorro e o seu corpo parecia de um homem com uns 2 metros de tamanho. Os seus olhos eram amarelos e afundados em seu crânio, e a sua boca estava ligeiramente aberta, e a coisa parecia rosnar para mim. Sem saber o que diabos fazer, eu lentamente virei a cabeça na direção da minha irmã e tentei não entrar em pânico. Eu tentei o meu melhor para agir normalmente, para não assustá-la. Nesse ponto, a minha irmã também estava olhando incrédula para aquela coisa. Porém, ela não tinha dito uma única palavra por uns bons 30 segundos. Eu lentamente virei a minha cabeça em sua direção e ela estava olhando para o canto superior do descampado, onde eu tinha visto o lobisomem. E a fera continuava ali, apenas nos encarando. O meu coração afundou na boca do estômago e senti a minha garganta apertar. Eu olhei para ela e tudo o que eu pude dizer foi: "Stephanie, você vê isso?" Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas pequenos soluços e resmungos. Incapaz de falar, ela balançou a cabeça para cima e para baixo, indicando que ela estava olhando para a fera. A coisa deu um urro e nós dois começamos a gritar por ajuda. Então corremos dali e a fera veio muito veloz atrás de nós. A minha irmã tropeçou e foi ao chão. A criatura então a pegou com a boca pelo sapato e foi arrastando para dentro da mata. Eu voltei até a minha irmã e comecei a socar e a chutar a fera, tentando o meu melhor para derrubar a maldita coisa e fazer aquilo soltar a minha irmã. Eu ouvi o meu irmão correndo em nossa direção para nos ajudar, e a minha mãe estava bem atrás dele com um pau na mão. Mas infelizmente, a fera fugiu, arrastando a minha irmã para o mato. A polícia foi acionada e fizeram uma busca por 7 dias pela floresta. Porém, não achou nenhum sinal da minha irmã de apenas 11 anos. Provavelmente aquele lobisomem a levou e a matou. A minha mãe entrou em depressão e a única coisa que ela queria era que nós mudássemos daquele lugar. O meu pai se negava a mudar dali até encontrar a minha irmã, e devido a isso, ele fazia longas caçadas noturnas na mata em busca dela e também da fera que a levou. Então, um certo dia,
O nosso vizinho, vendo que o meu pai ia todo dia para a mata em busca de pistas, ele resolveu ajudar o meu pai a vasculhar a área. Na verdade, foi o meu pai que o chamou. Dizia ele para o vizinho que precisaria de ajuda para mapear o local que ele já havia procurado. E o nosso vizinho, muito gente boa, foi com o meu pai. A partir daqui, eu continuarei o relato com as palavras do meu pai. Chamei o meu vizinho Fion para ir na floresta comigo, e quando já estava escurecendo, eu percebi que o Fion estava inquieto. Dizia ele que já era tarde e precisava ir embora. Ele suava muito. Então eu disse a ele: "Rapaz, eu sei que nunca vou achar a toca dessa criatura nesta floresta." Então o Fion me perguntou: "Mas se você sabe que não vai encontrar esse suposto animal aqui, o que estamos fazendo aqui então?" "Olha, desgraçado, eu vim te matar," eu disse, lhe acertando um tiro na perna. E em seguida ele tentou correr, mas eu fui mais rápido com o meu machado e o acertei na outra perna, a decepando. O Fion caiu e me implorava para não fazer aquilo. Eu disse a ele que ele mexeu com a filha do cara errado. Em seguida, eu dei um fim nele, separando membros por membro, e durante 30 longos minutos, eu só ouvi os seus gritos agonizantes. Bem, agora voltarei para o relato com as minhas palavras. O meu pai descobriu que o vizinho era fera, pois quando eu disse que a coisa que levou a minha irmã para o fundo da floresta era um lobisomem, ele acreditou em mim, pois já a minha mãe e o meu irmão, como não viram direito, eles disseram que era apenas um cachorro ou um urso, e que não era nenhuma criatura sobrenatural como eu imaginava. Ainda bem que o meu pai acreditou em mim. Ele pagou um detetive particular para encontrar pistas na vizinhança, e o detetive não só encontrou pistas, como também encontrou provas que foi o vizinho, pois haviam roupas da minha irmã na casa do maldito. O meu pai fez um trato com o detetive para que ele não acionasse a polícia, pois a vingança seria dele. Então, ali na mata, o meu pai incinerou o corpo do vizinho na floresta, e na semana seguinte nos mudamos para a Flórida. A minha família evita tocar no assunto da minha irmã, mas na verdade é que eu ainda sinto saudades dela. Ela estaria com 25 anos se estivesse viva. O meu pai recuperou as roupas dela na casa do vizinho e fez um enterro simbólico. E quanto aos policiais que vieram investigar, o meu pai contou toda a história para eles. Então, os dois policiais perguntaram para o meu pai apenas se aquele homem teve o que mereceu. E o meu pai disse que sim. Então os policiais foram embora e fizeram vista grossa, e foi aí que fomos embora de vez daquele lugar. Hoje ainda sinto falta da minha irmã, mas sei que ela está em um lugar muito melhor, e aquele louco maldito que fez isso com ela deve estar sofrendo, pagando pelos seus pecados. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Rick, mas não o Rick Grimes de The Walking Dead, pois quem me dera ter toda aquela coragem. Enfim, eu cresci em uma casa muito remota, localizada no meio da floresta. Era como se a casa estivesse isolada mesmo, porque não havia pessoas por quilômetros, e muito menos uma escola por perto. Mas foi ótimo. O meu pai sempre me levou para caçar e explorar a floresta. E minha mãe tinha um jardim onde cultivava muitos alimentos. Bem,
Os alimentos atraíam animais, especificadamente coelhos. A questão era que toda vez que um coelho aparecia em nosso quintal, no dia seguinte ele estava morto. Devorados, por melhor dizer, e só ficava parte do pelo. Eles sempre tinham os seus membros devorados, e o que sobrava era sempre deixado ao longo da pequena cerca ao redor do jardim. Eu cresci assim, mas um dia, quando tinha 11 ou 12 anos, eu perguntei aos meus pais sobre isso, e eles me disseram que na semana em que nos mudamos para casa, eles pegaram um daqueles coelhos na varanda, e o bicho simplesmente não se assustou, e parecia até que eram domesticados. A minha mãe achou que era algum animal que estava os devorando, talvez uma raposa. O meu pai percebeu que nós tínhamos um vizinho que nós não conhecíamos, porém não haviam casas por perto. Então, eles estavam morando em algum lugar na floresta. E com o tempo, acabamos nos acostumando com os coelhos e às vezes deixávamos lanches na varanda que eles vinham e levavam. Mas um dia, o meu pai comprou uma câmera e a configurou no modo noturno para tentar ver quem estava matando os coelhos. Ele deixou alguns lanches na varanda, apontou a câmera e foi dormir. E quando ele acordou, ele descobriu que os lanches haviam sumido e rapidamente ele verificou a câmera. E foi aí que o que ele pegou nas filmagens me assusta até hoje. Você poderia ver uma figura peluda e negra correndo como uma pessoa corcunda pelo quintal, agachando-se na varanda, enfiando o lanche na boca e depois saindo correndo. E tudo em menos de 3 minutos. No dia seguinte, o meu pai encontrou a câmera na varanda quebrada e com um coelho morto. Aparentemente, aquela criatura não gosta de ser filmada. Contamos ao policial mais próximo, mas eles não encontraram nada quando procuraram. Isso foi há 11 anos, até que a minha família, muito assustada, resolveu se mudar daquele lugar. Boa noite. Olá, eu me chamo Marcelo, e o relato a seguir aconteceu no ano de 1998, especificadamente em um pequeno município em Tocantins. Bem, vamos lá. Eu tinha 14 anos, quando tinha começado a trabalhar vendendo peixes resultantes da minha pesca com o meu pai. Éramos acostumados a pescar em um rio bem conhecido por ali na região. Aquele lugar era onde lucrávamos e conseguíamos o nosso dinheiro e sustento, pois o meu pai e a minha mãe não tiveram chance de colocar o pé numa escola, e eu não havia concluído os meus estudos. E bem, por curiosidade, o mesmo era e ainda é conhecido devido às várias lendas, como Mapinguari, lobisomem, caboclo d'água e entre outras lendas do nosso Brasil, que muitos já relataram terem visto. Mas até esse dia tudo estava bem. Era um dia frio e o ar estava úmido. Em uma semana de quaresma, quando eu e o meu pai avisamos a minha mãe que iríamos pescar. E então fomos como de costume. O rio estava um pouco movimentado e o meu pai, aproveitando aquela pouca movimentação, pegou a rede e rapidamente jogou na água. E logo após isso, um índio sábio bem conhecido da região
saltou do mato e falou um pouco de português fluente. Ele falou o seguinte: olha só, é melhor vocês não pescarem hoje, pois hoje as energias ruins parecem estar por perto. O meu pai, estranhando, logo respondeu: desculpe, mas eu não sigo essas tradições. Então posso dizer que não sei do que Vossa Senhoria fala. E o índio apenas respondeu: isso não é tradição nenhuma, e sim a verdade. Eu só dou um conselho: se quiserem voltarem para casa vivo, recomendo que saiam daqui imediatamente, disse o índio, voltando para a mata. E o meu pai, sem entender nada, continuou a pescar. E logo após, alguns minutos se passarem, e foi quando ele puxou a rede e nada conseguiu. Tentou e nada. E enquanto ele fazia aquelas tentativas inúteis, as águas do rio começaram a se movimentar bruscamente. E eu, assustado, disse: pai, será que esse é o tal do caboclo d'água? E ele respondeu com uma voz estressada, dizendo que essas coisas não existiam. E eu, percebendo que ele não estava para conversa tola, eu me calei. E foi quando, com uma voz trêmula, ele disse gaguejando: Marcelo, o que é aquilo? Eu rapidamente olhei para a direção que ele apontava e vi algo que eu posso dizer que não é deste mundo. Aquela criatura tinha um corpo coberto de pelos. Era de estrutura oval e à sua cabeça havia um grande olho. E em sua barriga, se é que vocês possam acreditar, segundo a minha vista, havia algo que se parecia com uma grande boca, cheia de dentes afiados. A criatura estava pegando a água do rio com as grandes mãos e direcionando a boca, como se estivesse bebendo a água do rio. O meu pai disse em voz baixa e ainda trêmulo: será que é o tal do Mapinguari? E logo após o meu pai terminar de falar isso, do outro lado da mata saltou um índio. Era um rapaz jovem que parecia ter em torno de 19 anos. O mesmo estava pelado. E o Mapinguari, percebendo a presença do índio ali, soltou um berro ensurdecedor que poderia estourar facilmente o tímpano de um ser humano. O jovem rapaz caiu no chão e começou a se contorcer. E logo ele foi se levantando. E quando olhamos atentamente, já não era mais o jovem, e sim uma outra criatura assustadora. Aquilo era grande e peludo e tinha um formato humanoide. E o seu tamanho chegava a 2 metros de altura. Além do corpo estranho, aquilo tinha a cara parecida com a de um cachorro, orelhas pontudas e pernas curvadas. E do mesmo local de onde havia saído o jovem, saltaram mais 2 criaturas igual àquele lobo humanoide. E assim, formando um trio daquelas coisas. O mesmo trio soltou algo semelhante a um uivo. E o Mapinguari saltou no meio do rio. E assim, ele foi para uma parte mais funda, cuja água chegava na cintura do Mapinguari. O Mapinguari andou na direção daquelas criaturas, que hoje eu acredito que eram lobisomens. E assim, terminou ficando cara a cara com os mesmos. Os lobisomens não esperaram nenhum segundo, e os 3 saltaram para cima do Mapinguari.
agarraram os seus pelos com o dente e, escalando o seu braço, chegou no seu ombro. Bem, eu não sei se o que vou dizer faz sentido, mas acho que o objetivo dos lobisomens era o olho do Mapinguari, pois os mesmos tentavam a qualquer custo chegar próximo da cabeça. E a criatura pegou um por um e foi jogando no chão. Mas um dos lobisomens, com muita fúria, conseguiu arranhar o olho do Mapinguari. Mas a criatura soltou um berro de dor, pegou o lobisomem com as duas mãos e o partiu no meio. Então, jogou as duas bandas do seu corpo na beira do riacho. E neste momento, do meio da mata, escutamos um canto indígena. E várias flechas foram arremessadas na direção do Mapinguari. E algumas até mesmo acertaram o seu grande olho. A criatura, com muita dor, saiu correndo e gritando para o lado oposto da mata. E assim, enquanto corria, derrubava tudo o que havia pela frente. Os outros dois lobisomens correram pela mata, perseguindo o Mapinguari. Eu e o meu pai estávamos petrificados ali na canoa. Então, fomos remando de volta para casa, que não era muito longe dali. Assim que chegamos, contamos todo o ocorrido para minha mãe. Mas ela não acreditou e achou que era uma brincadeira. Mas ficou surpresa quando no outro dia ouviu a notícia que um índio dali da região teria sido degolado. E logo após esse fato, ela acreditou na história. Dias se passaram e nos mudamos de lá, pois o meu pai havia arrumado um trabalho em um moinho de trigo que ficava em outro município, ali perto. E hoje em dia, eu dou graças a Deus por não morar mais naquele lugar. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Marcelo. E hoje quero contar algo que aconteceu com o meu tio, aos 8 anos de idade. Então, bem, vamos ao relato. Tudo aconteceu na década de 90, especificadamente no ano de 1995. E nesta época, o meu tio morava em uma pequena aldeia indígena que existia ali no meio da mata amazônica. Bem, e foi isso mesmo que vocês ouviram. A minha família paterna é de matriz indígena, tendo meu pai e os meus tios de lado paterno como descendentes de índios. Porém, eu já puxei a minha mãe, que por curiosidade, ela é descendente de europeus, sendo considerada da família do homem branco. Enfim, uma miscigenação. O meu tio nessa época era uma criança imperativa. E para quem não sabe o que é uma criança imperativa, é uma criança muito inquieta, nervosa e cheia de energia corporal. E por conta disso, ele ficava até tarde na mata. O que os meus avós paternos não recomendavam, pois diziam que ali na floresta existiam várias assombrações, inclusive o próprio capelobo. Mas nenhuma daquelas histórias adiantavam, pois se não deixassem o meu tio sair de casa, ele ficava esperneando, gritando e fazendo chantagens emocionais. E assim, os seus pais acabavam deixando ele sair, para que ele pudesse ficar por aquelas bandas vigiando a natureza e as suas belezas, como a fauna e a flora. E foi quando, um certo dia,
O meu tio chegou em casa todo nervoso e muito pálido, dizendo que uma criatura grande, peluda e com um grande e longo focinho estava o perseguindo, e que para ele se safar, ele teve que atravessar o rio, que era onde a coisa não entrava. Então o meu avô disse: "Menino, eu te falei, aquilo era um capilobo. Você teve sorte, porque se ele te pegasse, você teria uma morte lenta e dolorosa." Bem, eles encerraram a conversa, mas por incrível que pareça, o meu tio não desistia de sair à tarde. E em um desses dias, o meu pai, que era mais velho, resolveu vigiá-lo, para que caso algo acontecesse, ele ficasse ali para protegê-lo. E foi em uma dessas noites de vigia, o meu pai e o meu tio começaram a escutar gritos do meio da mata. E eles pensaram que poderia ser algum indígena, ou até mesmo um homem branco que pudesse estar perdido por ali. E começaram a responder assobiando como um pássaro. E a cada vez que eles assobiavam, a coisa só se aproximava. E de repente, revelou a sua aparência. E segundo meu pai e o meu tio, aquilo era algo grotesco. Era uma criatura grande e alta, com pelos marrons e grisalhos, 2 orelhas pontudas e um longo focinho parecido com o de tamanduá. E tendo abaixo do seu focinho uma boca repleta de dentes afiados. E também, segundo eles, a criatura exalava um fedor de podre. E na hora que o meu pai e o meu tio iriam correr da criatura, a coisa pegou um por um pelos pés, segurando um em cada mão e os deixando de ponta cabeça. E foi quando alguns soldados da aldeia começaram a correr na direção da criatura e gritar. E rapidamente a criatura largou o meu pai, e com o meu tio nos braços, saiu correndo para a mata. E a partir daqui, quem conta a história é o meu tio. Segundo o meu tio, após a criatura despistar a todos, ela o levou até um lugar determinado e começou a abrir a boca para o devorar. E de repente, um vento forte veio do capoeirão, onde se localizava uma área repleta de bambus. E dali do meio do mato saiu uma espécie de redemoinho, cheio de areia, galhos e folhas. E aquilo avançou contra o capelobo. E a criatura rapidamente saiu correndo para a mata. E o mesmo redemoinho foi atrás dele. Bem, e logo após essa série de eventos paranormais, os índios encontraram o meu tio e o levou de volta para casa. E assim ele contou para todos tudo o que testemunhou. E um dos sacerdotes do pajé, dali da aldeia, disse que aquilo que o salvou era um saci. E ele ainda teve sorte, pois foi um saci de coração bom, o que não é muito comum de se encontrar na mata. A partir daquele dia, o meu tio nunca mais saiu à tarde para o meio do mato. Enfim, se era realmente o saci, eu não sei, mas posso dizer com certeza que as matas da Amazônia e as do nosso próprio sertão escondem e abrangem grandes mistérios e criaturas sobrenaturais. Este foi o meu relato. Boa noite.
Boa noite, sou um grande fã do canal. E hoje vou contar a minha experiência que tive no dia 17 de julho deste ano. Bem, hoje tenho 23 anos e desde sempre curto muito esse tipo de histórias de terror. Bem, o que eu tinha na cabeça é que nos dias de hoje a gente deve sentir medo de ladrão e não de assombração. Bem, no dia 17 de julho eu estava sozinho em casa, pois o meu pai e os meus irmãos estavam numa vigília da igreja. E eu sou o único que sou afastado. Então eu fiquei em casa e logo depois de alguns minutos eu fui fazer algo para comer. Sentei na frente da TV e fiquei assistindo o seriado Eu, a Patroa e as Crianças, até o sono chegar. Bem, eu tenho o costume de apagar todas as luzes. Cochilei e logo foi chegando 1h da manhã. Então eu decidi dormir. E quando bateu 1h40, eu comecei a ficar com sono. E a casa estava toda escura. Quando fui fechar os olhos, eu estava deitado no sofá. E assim, quando meu pai chamasse, eu ia levantar, pois eu tenho sono leve. Bem, eu já estava deitado. E de repente, eu escuto meu pai me chamando no portão. Me levantei e quando fui abrir o portão, eu tomei um baita susto, pois não havia ninguém lá. Eu fiquei assustado, fechei a porta e entrei para dentro de casa. E foi quando eu escuto de novo me chamando, mas desta vez aquela voz vinha do banheiro. Com muito medo, eu já ia me levantar. E foi aí que apareceu uma silhueta de uma pessoa no lado direito do sofá me chamando. Então eu comecei a ficar com muito medo. E aquela coisa que estava brincando comigo ficou me perturbando por uns 30 minutos. Eu, sendo perturbado por aquela assombração, comecei a chorar e a orar, pedindo a Deus para tirar aquilo da minha casa. E quando foi por volta de 2h15 da madrugada, aquilo simplesmente desapareceu. Eu ainda estava orando, e de repente eu sinto meu coração ficando mais aliviado. E quando me levantei, eu vi uma luz grande no meu lado, e percebi que era o Espírito de Deus cuidando de mim. Pois quando presenciava o meu pai orando, ele sempre pedia para Deus cuidar de nós. E creio que Deus estava sempre do meu lado e sempre esteve me guardando. Bem, este é o meu relato. Eu me chamo Gabriel e sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Boa noite. O que vi naquela noite foi a mais pura visão do inferno. Eu poderia chamar aquela criatura de cavalo do inferno de cabeça flamejante, ou até mesmo de mula sem cabeça. A tão criatura folclórica conhecida por muitos. Bem, vamos para os fatos. Eu estava indo para uma fazenda no interior de São Paulo para um feriado prolongado. E a minha namorada, Vanessa, cochilando no banco do lado. Eu abri a janela para a brisa fria me deixar alerta. Eu estava dirigindo por uma estradinha secundária pavimentada, já no interior do estado. Bem no meio do nada,
Só havia uma floresta densa na minha direita e um descampado enorme, com alguns aglomerados de árvores aqui e ali na minha esquerda. Não havia casa nenhuma, nem iluminação na estrada. As únicas luzes eram a do meu farol e a luz da lua. Bem, era feriado de Semana Santa, e eu queria ter saído bem cedinho na manhã de sexta, mas o pessoal do trabalho da Vanessa precisou dela no último minuto. Então, acabamos saindo lá por volta de 8 horas da noite. E aquela sexta-feira era uma sexta-feira santa. E como eu queria aproveitar ao máximo o feriado, não quis esperar para sair no dia seguinte e perder parte do sábado no carro. Então, lá estava eu. Acho que já era por volta de 10 da noite. Eu dirigia por uma estrada quase deserta, e apenas o meu farol iluminando a estrada à frente, e a lua cheia iluminando um pouco a paisagem ao meu redor. Eu notei um pouco de vapor saindo das frestas das laterais do capô do meu carro. Isso não era incomum de acontecer, sendo um carro antigo com luzes de aviso fracas demais e com mangueiras que pareciam saber a hora mais importunas para arrebentarem. Adicionado a isso, um radiador que superaquecia no verão ou quando usado por um longo período de tempo. Bem, mas como era inverno, eu não liguei muito para o radiador. E como dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas algo realmente estava soltando vapor debaixo do capô. Então eu acordei a Vanessa e expliquei que tínhamos que parar o carro. E enquanto eu diminuía um pouco a velocidade, a Vanessa abaixou a janela dela e olhou para a linha escura daquela muralha de árvores. Ela chamou a minha atenção apontando para a frente, a uns 20 metros. Parei o carro em um acostamento de terra, diminuindo a velocidade e me sentindo seguro por nenhum carro ter passado a gente já havia alguns quilômetros. Bem, eu vi o acostamento de terra, comprido o suficiente para caber 2 carros. A área de terra, assim como toda a área lateral da estrada, era beirada pelas grandes massas de árvores da floresta, dando a aparência de um semicírculo cortado ao meio pela estrada, como se fosse uma clareira. Eu encostei e desliguei o carro, deixando as chaves no contato. E com os faróis ligados, eu saí do carro e fui para a sua frente, abrindo o capô para ver o que tinha acontecido. E como já imaginava, o radiador tinha superaquecido. Abaixei um pouco para dar uma olhada entre a abertura do capô e a parte de cima da frente do carro. Ia pedir a Vanessa para trazer uma garrafa de água que guardo atrás do banco do motorista, para que quando esfriasse um pouco, eu colocasse mais água. Bem, eu esperava ver ela cochilando ou me olhando, mas fiquei surpreso de ver ela olhando com os olhos arregalados e com a boca aberta na direção da janela do motorista. Ela estava pálida como um fantasma. "O que você está fazendo?" eu perguntei para ela. E então ela continuou olhando para o descampado, apenas levantando o braço na direção em que estava olhando. "O que é que você está vendo, Vanessa?" eu perguntei, voltando para o carro. Mas logo ouvi um alto relincho. Então ri e imaginei que ela estivesse assustada apenas com algum cavalo. Nada demais. E enquanto eu voltava, olhei para o descampado que estava iluminado pela lua e vi
um agrupado de árvores lá no fundo, um pinheiro solitário mais perto na linha da traseira do carro, e a uns 30 metros, quase que paralelo à estrada, um pequeno muro de tijolos de mais ou menos 1 metro de altura. E também um pequeno bosque começava a uns 40 metros de onde o muro acabava. Provavelmente era parte de uma casa antiga ou de um muro. E enquanto eu entrava no carro e fechava a porta para esperar o motor esfriar, a Vanessa falou bem baixinho e devagar. Não é um muro de tijolos. Olhe à sua direita. Eu virei para olhar para o muro e logo vi um clarão imenso e um enorme cavalo. Cheguei a pensar que naquele muro deveria haver alguma luz elétrica, e o cavalo estava com a cabeça rente à luz, dando a impressão que aquele clarão saía de sua cabeça. E ele estava parado na frente do muro. Mas logo percebi que aquele clarão não era de uma luz elétrica, e sim labaredas de fogo em volta da cabeça daquele cavalo negro. Eu sabia que a bateria estava fraca e tinha que dar uma chacoalhada e empurrar o botão devagar para ligar. Mas no meu desespero, a minha chacoalhada deixou a tampa solta e quando eu empurrei o botão de ligar com tudo, as baterias saíram voando. E como as baterias agora estavam rodando pelo chão do carro, eu resolvi deixar a lanterna de lado e olhei para cima. Vi o capô aberto e congelei. Olhei para o campo de novo, bem a tempo de ver aquela coisa correndo em galopes para o bosque. Mas ainda assim, dava para ver aquilo pela forte luz que saía de sua cabeça. Mas o pior logo aconteceu. Enquanto aquela coisa corria, se ouvia gritos. Gritos de mulher. Gritos de dor e lamentos. Gritos apavorantes de gelar a alma. Enquanto Vanessa fechava a janela dela, eu disse que ia fechar o capô. Dane-se a água. Se o radiador não pifasse de vez, nós pararíamos mais adiante para colocar a água. A Vanessa gritou para mim. Me dê a garrafa, eu ponho um pouco no reservatório e fecho o capô, e você liga o carro. E enquanto ela saía e ia para a frente do carro, eu virei a chave. E o motor resmungou, tentando ligar. E quando ela fechou o capô, eu percebi aquele enorme clarão se aproximando do muro novamente. E daí, eu vi a cabeça flamejante daquele cavalo enorme nos espiando de trás do muro. Aquela coisa havia percebido a nossa presença. E então voltou para nos observar. Entra no carro, Vanessa! Eu gritei, enquanto aquela criatura saía de trás do muro, roçando a sua pata traseira no chão de terra, fazendo menção de correr em nossa direção. Em seguida, a criatura veio correndo com tudo em nossa direção, dando aqueles gritos apavorantes de mulher com um enorme galope. E aquilo gritava, relinchava e parecia correr em zigue-zague vindo em nossa direção. Aquele enorme cavalo com chamas em volta da cabeça e todo negro parecia a mais pura visão do inferno. A Vanessa pulou no banco do passageiro, trancando a sua porta. Ela não estava mais com a garrafa, que ainda devia estar pela metade de água. Mas diante das circunstâncias, eu não estava muito preocupado com isso. Virei a chave e nada do carro pegar.
Eu não queria olhar para a coisa novamente. Então virei a chave de novo, e nada do carro pegar. A Vanessa quase deitou em cima de mim, enquanto aquele ser galopava e gritava vindo em nossa direção. Vanessa esticou o braço para travar a minha porta com uma mão e fechar a janela com a outra. A janela era dessas de manivela. E com mais uma tentativa, o carro finalmente pegou. E enquanto eu pisava fundo no acelerador, eu olhei para o campo e aquela coisa estava a apenas alguns metros da beira da estrada, mas perto o suficiente para que eu pudesse olhar melhor a sua cabeça flamejante. E onde deveria haver olhos, tinha apenas 2 buracos negros. E a sua boca estava aberta como se a sua mandíbula estivesse quebrada. Estava escancaradamente aberta. E também cheia de longos dentes pontiagudos. Os seus pelos eram negros e pareciam estarem queimados. E a criatura continuava a galopar seguindo o carro. Mas a sua velocidade não era o suficiente para nos alcançar. Dirigir por mais uns 20 minutos ou mais, com o carro soltando vapor uma boa parte do tempo. O carro superaqueceu de novo, enquanto estávamos em uma cidade. E só então a Vanessa me deixou parar o carro. E enquanto nós estávamos parados e esperando no primeiro posto que vimos, eu perguntei a Vanessa o que aconteceu. E ela disse: eu estava olhando aquela coisa. Aquilo parou na beira da estrada e estava galopando indo embora. Mas enquanto ia, a cabeça virou toda para trás e aquilo estava sorrindo, vendo a gente ir embora. Não preciso nem dizer que nunca mais voltei novamente por aquela estrada. E hoje, acredito que o que vimos foi o cavalo do inferno de cabeça flamejante, ou a tão dita mula sem cabeça, como muitos a chamam. Boa noite.